Bom dia, irmão e irmã! Mais uma vez sou eu aqui, Mariano Soutis, com os vídeos sobre o Império Mundial, a Bíblia, Jesus, e hoje mais especificamente sobre o Sudário, né? O Santo Sudário, a relíquia católica, a relíquia da fé cristã, a prova da ressurreição de Jesus, o Sudário, ou esse pano milagroso, né? Para isso, né, hoje eu trouxe um livro chamado O Sudário, o Segredo da Ressurreição, né, que é sobre a origem do cristianismo do Thomas de Wessenthal. É um livrinho muito bom, e peguei novo esses dias, né? Por coincidência, o nosso amigo Marlan fez um vídeo depois, eu tinha lido. Tinha folhado os livros antes, né? Mas O Segredo da Ressurreição, ó, muito legal, né? São detalhes aí, provas, né? Tanto de Jesus, histórico, né, como da ressurreição e como algumas coisinhas a mais que eu vou falar, né, um pouco fora do que nossos amigos já falaram, o amigo Marlan também falou. Dá uma cronologia só desse pessoal, desse Santo Sudário, não é do ano 0, né, ele é do ano 30, né, porque foi o ano da morte ali, crucificação, ressurreição de Jesus, né. Então, do ano 30, né, então, no ano 33 tem o sudário em Damasco, né? Conversão do Paulo. No ano 100 tem o sudário escondido no alto do portão ocidental de Edessa. Ano 100, né? Depois de Cristo. 135, segunda revolta judaica. Uh, então, muçulmanos conquistam ano 700, dá ano 1000, às vezes é aquela distância, né? Que o carbono 14 dá 1200, né? O santo sudário. Né? Aquele teste do carbono 14. Uh, 944, transferência do sudário para Constantinopla, né? Em 1092, né, a carta menciona a relíquia dos panos mortuários de Cristo em posse do imperador bizantino. Olha que interessante, 1100. Cruzada em 1200, né? Em 1355, o sudário é apresentado em Lyray, causando controvérsia. 1389, nova aparição do sudário. É a Idade Média, né, pessoal? O sudário apareceu bastante. 1502, o sudário fica em caráter permanente de Chambéry, né? Em 1598 já tem um estudo sobre o sudário, ó, pessoal, e começa a ciência do sudário praticamente, né? Então, assim, aí a gente chega até o carbono 14, lá em 1988, né? Então, assim, teve investigações antes, teve testes aqui em 1900, 1898, as primeiras fotografias do sudário, né? Que a gente tem alguns problemas em 2002 com essa questão do sudário, que eu vou explicar por quê. Sudário é fotografia qualquer na internet tem, né, pessoal? Bem simples, né? Tem essa aqui, né? Tem ali que só aparece o rosto de Jesus também, uma foto bem específica. Né? O mais impressionante é que aparece ele de olhos abertos, né? Então, assim, a situação desse sudário, né, ele tá a parte queimada, ainda naquela parte que teve o sangue, quando eles deixaram o corpo dele para tirar da cruz, né, e vai embora. Então tem muita coisa interessante, né, no sudário. Aí tem essa pesquisa científica que coloca, né, em 1200, né, 1260 e 1390. Primeiro problema. Vamos dizer, seja a prova que é falso, é um embuste. Aí o nosso amigo Barluff falou, não, o próprio criador do carbono ali, 14, desse teste científico, disse que não, ali teve um problema que foi para a Itália, ali tem fungos, né? Tem toda uma situação que vai alterar essa análise do carbono 14. E para piorar, pessoal, se for fazer de volta esse exame vai dar problema, por quê? Em 2012 teve uma restauração do sudário, passaram aspirador e tiraram a parte queimada. Então, em 2002 acabou e atrapalhou mais ainda, né? Então, se agora for fazer, vai dar mais confusão ainda nesse teste, né? Então, que a própria igreja fez essa restauração em 2002, né?
Então, e tem aquela outra coisa ligada ao Leonardo da Vinci, o rosto é muito parecido com o Leonardo da Vinci, tem umas situações aí que também não batem. Poderia ser uma fraude dele, né? Uma criação do próprio Leonardo da Vinci, uma espécie de obra de arte. Que foi feito em cima de um corpo, que tem aquela estátua, né? Que o nosso amigo Marlan mostrou. Verdade, isso aí foi bem feita, aquela estátua, aquela arte ali, né? Provando que o pano tem sim alguma situação no corpo de nosso Senhor Jesus. Vamos dizer que seja uma prova, uma relíquia mesmo, né? Outro problema são as relíquias, pessoal. Tem muita relíquia na Europa que é falsa. Tem muita pedaço de cruz, tem muito prego da cruz, tem muita a coroa de espinho, né? Tem muita coisa ali estranha, né? Que foi vendida na Idade Média, que virou relíquia meio que de tesouros, assim, né? E muita coisa falsa, né? Assim, existem outros sudários também, existem outras coisas. Esse talvez seja o verdadeiro, né? Eu creio que seja verdadeiro por fé, né? A ciência sempre vai ter problema para provar a situação da Bíblia ou da fé, né? Então, aí vem um primeiro problema, crise de teologia com ciência. Nunca vai bater, pessoal. A ciência ela sempre vai ter uma dúvida, sempre vai ter ali uma variante, vai ter uma outra hipótese, né? Ela vai ter várias situações. Né? Então, por mais que a ciência prove que o sudário possa ser verdadeiro, né? Sempre vai ter essa dúvida. Eu não queria entrar nessa questão, eu queria entrar que o sudário é milagroso, né? Assim como outras relíquias. Então, não importa muito a situação histórica para mim. Para mim importa o milagre, né? É que nem imagens de Maria, não importa se Maria está lá histórica. Para mim importa que aquela imagem levou alguém a ter um milagre na vida dela. Se aquela imagem chora, né? Se aquela imagem tem algo paranormal. O paranormal até trouxe o livro, Padre Quevedo. Então, aqui do paranormal, muita explicação pode ser dada, né? Sem ir para o milagre. Pode dizer, não, ali foi uma idioplastia, né? Ou o próprio Jesus, ou o homem que é ali no lugar do Jesus, ou outro santo, né? Ou outra pessoa, ela projetou, isso é um final paranormal, naquele pano, uma imagem, uma fotografia dela, né? Melhor se for Jesus, mas é uma idioplastia, um fenômeno paranormal que é possível entre médiums, né? Que o Quevedo fala de médiums, né? Tendo essa projeção. Deixa eu ver até a página que ele fala aqui. Depois eu marquei, depois eu olho. Né? Então tem muita coisa interessante aí, né? Ó, a página 321. O pensamento, a idioplastia, faz com que a chapa radiográfica aparecesse claramente no anel do dedo do médium. Foi uma coisa muito parecida com esse fenômeno que está no santo sudário, né? Claro que o paranormal ainda não é um milagre, né? Ou não é a magia, segundo a igreja, claro. Para mim é a mesma coisa, mas para a igreja não. Paranormal é a ciência explica, é a parapsicologia, e o milagre a ciência não explicaria. Né? Vamos pegar a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe, que tem reflexo da pessoa que tirou foto, tem coisas meio incríveis lá, né? Coisas inexplicáveis. O Santo Sudário é a mesma coisa, tem muita coisa inexplicável no Santo Sudário. Ele é um milagre ambulante e ele prova, assim, a divindade de Jesus, prova a nossa fé católica, prova a fé mesmo das pessoas, né? A existência de Deus, a existência de algo além na nossa compreensão. Mas se não for histórico, para mim não vai fazer diferença. Né? Esse que é porque aqui quando saiu, né, o exame de carbono, o tal do padre que estava lá, bispo, deixa eu ver qual que é aqui, ele aceitou, né? Ó, arcebispo de Turim, cardeal Balestreiro, aceitou o laudo sem titubear, né? Quando fez esse laudo do ano de 1900 e pouco do Santo Sudário, né? Então pode ser criticado, assim, o religioso aceitou a ciência comprovou que uma relíquia não é verdadeira. Mas isso não importa para o religioso, não importa para o místico, não importa para a espiritualidade. Né? Para mim, pouco importa se essas provas bíblicas a arqueologia vai ou não confirmar. Né? Para mim, importa que o Jesus, o Yeshua, ele é o Salvador espiritual. Né? Os ensinamentos dele, o amor ao próximo, melhoram o mundo. Né? Ele ressuscitou, ele dá esperança da vida eterna para nós, né? Por ressurreição, por reencarnação, eu acredito em reencarnação também. Então, para mim, isso daí pouco vai importar, né?
Então, por mais que venha um livro grande que nem esse aqui, né, falar, não, o Santo Sudário, a prova do começo do cristianismo, a ressurreição, beleza, isso aqui é uma prova bem legal, esse livro é interessante, né? A parapsicologia explica muita coisa que não é milagre, que não precisa ser a prova que Deus ou Jesus existe. Pode ser um fenômeno paranormal, poder da mente. Quevedo fala isso, é um padre, padre católico. Né? Então, o problema disso tudo não é a prova ou não histórica, não vou precisar acreditar porque eu vi, tipo Tomé, né? Acreditar vendo. Eu só acredito vendo, Nelson Tomé. Não, né? A fé, ela pode sim vir junto com a razão, é uma fé racional, que nem dizem alguns teólogos, só que é uma fé. Né? Então, para mim, o Santo Sudário é verdadeiro, mas no sentido de milagre, no sentido de que leva as pessoas para a fé, no sentido que pessoas talvez tiveram transformação da vida, cura, né? Ou outro milagre. E não tanto se ele é ou não o pano que cobriu Jesus. Né? Se isso for provado que é falso ou verdadeiro. Para mim é verdadeiro, mas se tiver uma prova contra, fazer o quê? A ciência pode provar. Né? Ou não. O carbono 14 tem suas falhas, né? Então, assim, tudo isso pode ser argumentos, ou contra ou a favor. Né? Claro que medieval existe toda uma política da igreja, muitas relíquias da igreja católica. Então tem muita coisa falsa ali, né? Eu já falei, pedaços da cruz, prego, alguma roupa de Jesus que sobrou. Existem relíquias e relíquias em igrejas, lá. Sangue, coração, sei lá o que vai ter de santos, né? Se aquilo é ou não é muito difícil comprovar. Né? Nós não temos o DNA da coisa, né? Então, tudo isso aqui, ele vai ter uma análise um pouco mais além, né? Então, se a ciência material, o materialismo, o ceticismo vai comprovar, ótimo, você comprovou, comprovou. Né? Mas se não comprovar, né? Da mesma forma, a minha fé não vai se abalar. Né? Então, não é isso que vai mudar a situação. Né? Por mais que tenha esses estudos, né? Ou não. Não, até que 1260, 1390, até do carbono 14 aqui, não sei se vai dar para ver. Tá meio fora de foco aqui, né? Então, olha, 1260, ó. Foto dos cientistas, né? Então, isso aí para mim não é a grande diferença da coisa, né? Ainda mais eu que sigo que sou gnosticismo cristão, né? Ou teosofia, ou outras situações que eu uso nos meus livros ali, né? Então, para mim, é sim uma grande prova de Cristo, é sim uma grande prova da fé cristã, ou do cristianismo, da ressurreição, né? Se tivesse a idioplastia, é um homem que estava lá e projetou sua imagem, né? Sua luz, ou alguma coisa ali que aconteceu, uma fotografia mesmo, né? E também não é o central, porque o central de Jesus é a mensagem dele, é a vida dele, é o evangelho, é a própria Bíblia, né? O Novo Testamento. Né? Então, são situações interessantes. Só tem uma pintura aqui de 1516 do Sudário, bem interessante também. Né? Tem muita coisa, outros estudos, tem, né, bastante coisa interessante aí. Né, tem o segundo Pia, né, o homem que tirou a primeira fotografia aí, né, em 1898. Então tem a rosto ali negativo de Jesus, que é aquela imagem clássica, né, em preto e branco ali. Então muita coisa legal, pessoal, que tem. Eu acho assim, o ensinamento de Jesus é mais central, né? Por exemplo, o livro de Tomé, que tem frases, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, ou o próprio Evangelho, que tem as parábolas, e tem ensinamento sobre a doutrina do reino. Então, por mais que as relíquias me levem para a fé, eu sei que lá na igreja de Roma tem, ou que em Jerusalém Jesus passou por tal lugar, ou que tem o Jordão, ou tem Monte Ararat, ou tem, né, Monte Sinai e outras coisas, isso para mim não é importante, porque para a espiritualidade isso daí é só um símbolo, uma coisa que vai levar para a espiritualidade. É assim como a Bíblia fala em muita coisa e eu não leio literalmente. Né? Então, por mais que as relíquias, que o Santo Sudário seja ou não verdadeiro, mesmo com a fé não vai ter problema, e com a paranormalidade eu explicaria, a idioplastia, né? A imagem. E outros fenômenos talvez também explicariam pela paranormalidade, pela parapsicologia. Né? Mas aí não é a questão da gente explicar ou não, a questão é a fé. Né?
E quem tem fé em Jesus não vai se abalar, porque Santo Sudário, um cientista falou que é de 1200, é de 1100, o óleo de carbono é ou não verdadeiro, ou tem falhas ou não tem falhas. Ou que Jesus estava se levantando, né, a prova do médico ali, né, muito legal. Né, melhor ainda, achei muito interessante. Né, então é sensacional essas provas, né? Então é muito legal, pessoal. Mas a questão do Santo Sudário, o Sinai, ele é um segredo da ressurreição mesmo, né? Também. Né? Então a ressurreição é possível. Né? Então tudo isso vai para as crenças cristãs, vai para todo um sentido aí maior, né? Eu acredito nas duas coisas, acredito que ele reencarna e ressuscita depois. Com um aperfeiçoamento maior, né? A gente não vai ressuscitar imperfeito. Mas aí é outra história. Né? É teorias que eu já abraço aí de uma espécie de evolução espiritual, né? Mas então, irmãos, essa foi mais um vídeo. Abraço aí ao Marlanf. Desculpa por qualquer imprevisto ou inconsistência ou confusão, Marlanf, porque na verdade meus vídeos são mais assim conversas, não são opiniões de defesa científica nem acadêmica. Se fosse eu escreveria um artigo acadêmico, né? Se fosse fazer uma defesa dessa. Né? Não é o caso. Aqui o vídeo é mais uma posição humilde minha de diálogo. Não sou dono da verdade. Né, e coloco esses livros, né, para vocês pesquisarem as fontes também, né? Peguei aqui Quevedo, Padre Quevedo, peguei Sinai, né? Quevedo tem vários livros, Força Física da Mente, tem uns livros sobre milagres do Quevedo, que é só livro de milagres, né? O Padre Quevedo tem. O autor é muito sério, o pessoal faz piada porque aparecia no programa do Ratinho, na televisão, né? Mas não é assim. O Padre Quevedo é um bom estudioso da parapsicologia, pessoal. Então, católico e tudo mais, né? Então, assim, ele mesmo duvidaria do Santo Sudário nesse sentido. Mas acho que no livro de milagres ele tem o Santo Sudário. Né? Mas o Padre Quevedo seria cético, assim, em primeira vista. Né? Então, e nós vimos aquele cardeal que aceitou, não teve problema nenhum. Né? Para a fé, pode abalar ou não, para mim não abala nada. Né? Para mim aquilo é milagroso de qualquer jeito, esse Santo Sudário. Né? Ele prova o divino nele, é que nem Santa Chorando, é que nem a da Guadalupe, é que nem vários aí testemunhos cristãos católicos, vamos dizer assim, ao longo do mundo, de milagres, curas, transformações, vida nova, esperança, né? Amor ao próximo. Né? Muita coisa boa aí. A questão do Leonardo da Vinci. Tem, acho que um dos exames de Carbono 14 que vai para a Renascença. Bem na época do Leonardo da Vinci. Por isso que querem colocar ele como o próprio modelo do Santo Sudário, né? Mas aí é uma dúvida. Né? Acho que é uma confusão também. E pode ser, sim, cientistas ou alguém com uma intenção outra, ateus ou judeus. Também pode acontecer. A gente não vê assim a ciência intocável, né, pessoal? A escola de Frankfurt, até da filosofia, criticou muito a ciência. A ciência levou à Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, levou a experiências sinistras lá na Alemanha. Então a ciência por si não é boa e inquestionável. Não, a ciência é questionável, ela pode ser revista. Né? Até pela própria ciência, né? Tem essa característica. Então, provas ou não provas, a gente tem bastante. Né? Então a fé ou uma análise em cima desse santo sudário que vai nos levar para lá ou para cá, né? Então, outras relíquias eu já falei que são falsas, tem muita coisa lá estranha, né, nas igrejas europeias, então tem que ter um certo ceticismo, mas o santo sudário é bem central, é uma relíquia aí muito central na coisa e muito valiosa, né? Se fosse falso, ninguém ia valorizar tanto guardar isso, né? Então tem que ter um pouco assim também de argumento que é óbvio que isso aí tem um grande valor e uma grande importância. Mas essa restauração em 2002 foi triste porque quase acabou com o Santo Sudário, né? Tirar a parte queimada, passar aspirador e fizeram um monte de coisa. Né? Então tem coisas aí que foi um erro, foi um grande vandalismo aqui, como um cientista falou, né? Então, complicado. A igreja tem umas coisas que faz aí que é triste de ver. E deve ter outras provas, outras coisas também, né? Então, de milagre nem se fala, né? Tá cheio de milagre em volta, assim como tem milagre na Eucaristia, tem milagre em muita coisa aí que não é muito falado, mas tem. Né? Então, o divino nisso aqui, o místico, o paranormal também, ele é muito claro. Então, independente da prova científica, para mim, a prova do milagre do Santo Sudário, a prova do próprio Jesus, né? No seu evangelho, no seu ensinamento, na sua vida, vale muito mais do que uma relíquia ou outra. Né? Então,
E tem outras, né, pessoal? Tem outras relíquias lá. Acho que tem aqui a coroa do espinho. Tem outras relíquias guardadas também. Né? Pregos da cruz de Jesus tem guardado também. Então tem muita coisa. Se é verdadeiro ou falso, não sei. Mas se for verdadeiro, né, tá ali. É uma prova, uma relíquia que pode transformar muita pessoa, pode ter milagre em volta, pode ter muita coisa. Né? E a foto do Santo Sudário de idioplastia. Afinal, paranormal pode ser de uma pessoa qualquer, pode ser um médium, pode ser um místico, pode ser o próprio Jesus, pode ser o Leonardo da Vinci, se for o caso. Né? Então isso aí pode ter ocorrido mesmo. Né? Então, de qualquer forma, é um fenômeno sensacional em volta do Santo Sudário. Outras provas virão, a ciência vai evoluir, a gente vai descobrindo. Né? O Santo Sudário ainda vai demorar ainda uns anos para comprovar o sensacional que existe nele. E vão comprovar, pode ter sua certeza. Que é uma situação milagrosa. Assim como é a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é indestrutível, né? Uma imagem que já tentaram tocar fogo, não queima fogo de jeito nenhum aquela imagem. Tentaram atirar, a bala acho que nem chegou a tocar o negócio, né? Então aquilo lá é super milagrosa, ou paranormal. E a do Santo Sudário, para mim, também tem paranormalidade clara, né? Em muita coisa. Tá bom, irmãos? Até a próxima. Valeu, abraço.